Só boa noite, graça e paz para todos. É bom nós estarmos aqui, né? Apesar de nós não estarmos em nosso templo, hoje nós estamos fazendo essa live, esse culto ao vivo aqui para vocês. Mandando aí que eu estou vendo aqui o pessoal entrando, mas vamos refletir um pouco acerca da palavra de Deus em relação a todos esses acontecimentos que está tendo. Pois no final dessa reflexão, se você quiser algum hino, nós vamos cantar aí para vocês, tá ok? Se você abrir a palavra de Deus lá em Lamentações 3:22, eu vou pedir para que o André e o Léo depois nos ajudem com algumas leituras, para a gente refletir acerca do que diz a Bíblia acerca dessas pestes, desse coronavírus que na realidade é um lembrete da parte de Deus para mostrar a nossa fragilidade humana, porque se olharmos para nós como seres humanos não nos bastamos. Então, na realidade, igreja, mais uma vez, nós precisamos que Deus intervenha na história. Se Deus não intervir na história, simplesmente nós vamos perecer, seja pela doença em si ou pelo caos que vai acontecer na economia. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz algo interessante. A Bíblia diz assim: a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Eu tenho ouvido durante essa semana muitos líderes religiosos, cada um com seu ponto de vista. E hoje eu assisti até um pastor pedindo para que Deus repreenda esse demônio do coronavírus. Gente, o coronavírus não é um demônio. Presta atenção que realmente é um vírus que está assolando a humanidade, né? O que é que a gente pode aprender com toda essa realidade? O mundo parou. As pessoas estão dentro das suas casas, estamos aprisionados dentro dos nossos lares, entre aspas, né? Mas na realidade, quando nós atentamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus está convidando não só o Brasil, mas toda a humanidade para se prostrar diante dele em oração. Mas infelizmente muitos não têm compreendido essa linguagem da parte de Deus, não querem compreender isso. As pessoas estão aí tomadas por um senso de histeria, de medo, né? Mas eu tenho a certeza que Deus quer nos livrar de todo medo. Mas infelizmente muitos não creem na palavra de Deus. Vamos tentar ver algumas questões interessantes. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas. Vocês podem nos ajudar aí, tá? No livro de Lucas, no capítulo 21 em diante, veja que lá no versículo 11, Lucas 21, vou esperar a igreja abrir a Bíblia, né? É interessante que Jesus ele começa agora dar continuidade no seu sermão profético. No capítulo 21, no versículo 5, ele começa a falar acerca do princípio das dores. Mas é interessante que no versículo 11, olha o que diz a Bíblia no versículo 11. Vamos acompanhar todo mundo aí. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. É interessante que Jesus aqui está anunciando em seu sermão o princípio das dores. Mas ele diz aqui que aconteceriam epidemias durante o fim dos tempos. Essa palavra, na realidade, que Jesus está colocando aqui é um alerta para a compreensão de que tudo que está acontecendo tem um propósito divino, e esse propósito, acima de tudo, é o cumprimento das profecias apocalípticas. Então veja que a gente vê no decorrer da história, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver várias pestes, várias pragas, vários terremotos, várias coisas acontecendo no planeta. Porém, a gente só em Lucas, no capítulo 21, 11, é que a Bíblia fala de uma grande epidemia. E é interessante que aqui a gente vê que é usado como praga, peste e mortandade. Então a gente vai ver que durante todo o decorrer da história da humanidade, o surgimento de doenças
tem alarmado a medicina e as autoridades mundiais. Mas vamos refletir. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos acompanhar aí, gente. Apocalipse, versículo 6, capítulo 6, versos 7 e 8. Veja que o Apocalipse, depois que João ele teve a visão das 7 igrejas da Ásia, logo após isso, no capítulo 5, nós vamos ver um livro selado, e nesse livro tem 7 selos, e somente um poderia abrir esses selos. E aí então quem pode abrir esse selo é o Cordeiro de Deus. Só Jesus poderia abrir os 7 selos. E é interessante que aí fala sobre 7 selos, fala sobre 7 selos e 7 cavaleiros. E então no quarto selo, no versículo 7 e 8, diz assim: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. É interessante que quando a gente começa a estudar o livro de Apocalipse, os selos aqui do Apocalipse são acontecimentos que na realidade eles vêm para despertar acima de tudo a igreja e abrir o livro que estava selado, possibilitando então o entendimento dessa revelação. Gente, os cavaleiros aqui são uma representação da pressa com que a profecia se cumprirá desses acontecimentos. Veja que no versículo 1 e 2 fala sobre o cavalo branco, que são o engano das nações. Versículo 3 e 4 fala sobre o cavalo vermelho, fala-se sobre guerra. Depois a gente tem os 5 e 6 que fala sobre a fome, e o 7 e 8 que vai falar, na realidade, sobre a morte. Então esse quarto selo do Apocalipse, nós vamos ver aqui que está revelando o surgimento de um cavalo amarelo que significa a morte de doenças e epidemias. É um alerta para nós como igreja, é um alerta para o mundo todo, porque a gente começa a perceber que nos últimos dias o quanto de epidemias tem acontecido. É febre bubônica, depois vem os N1, né? Depois a gente tem, a partir de segunda-feira, os idosos terão que tomar as vacinas contra vários tipos de vírus aí em relação à gripe. Então veja que também esse texto fala de bestas feras, ou de feras da terra. Isso nos faz lembrar desse mosquito, esse Aedes aegypti. Olha o estrago que ele fez, né, matando as pessoas. Então, na realidade, quando a gente começa a olhar para todos esses acontecimentos, nós vamos ver que a causa de tudo tem um nome: pecado. Veja lá em Deuteronômio, no capítulo 28, versículos 58 a 61. Deus, logo no início, alertando o seu povo acerca do pecado. Veja lá: se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escrita nesse livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o nome do Senhor, o seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Eu estou lendo aqui numa versão atualizada, ok? Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro dessa lei, até que vocês sejam destruídos. Então, veja só que as doenças e as dores existem por causa do pecado da humanidade. Gênesis 3, 16 e 19, Deus, ele alertou o seu povo de que se eles não obedecessem a ele, aconteceriam desastres, doenças, e elas viriam sobre as pessoas.
Por isso que então diz assim, Levítico 26, 21, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes a mais, segundo os vossos pecados. Então a gente tem muitos exemplos na palavra de Deus falando sobre as epidemias devido ao pecado. Lá em Gênesis 12, 17, nós temos um caso interessante. Faraó desejou a mulher de Abraão. Então, lê lá para mim, André, Gênesis 12, 17, o Leonardo pode deixar aberto Êxodo 9, 14. É interessante que Abraão tentou esconder que Sara era sua esposa, e Faraó desejou essa mulher, e a Bíblia fala que veio praga sobre a casa dele. Lê lá para mim, por favor. Mas por causa de Saraí, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o Faraó e sobre os membros de sua casa. Olha só, gente, então as pragas, elas não são novas. Lá em Gênesis já fala sobre isso. Aí, então nós temos em Êxodos 9,14, né, as pragas que vieram sobre o Egito antes do povo de Israel sair. Lê lá para mim, Léo, por favor. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. Veja só, gente, nós vimos lá as 10 pragas do Egito, que são bastante conhecidas, né? Nós temos em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 3 a 15, a praga que veio sobre Israel quando Davi fez o recenseamento, a contagem do povo. Então nós temos Romanos 3, 23, alguém leia para mim, o Léo ou o André, né? A Bíblia fala que todas as doenças, na realidade, elas têm surgido na humanidade e a causa é o pecado. Por isso que nós precisamos fazer uma coisa. Acima de tudo, devemos nos arrepender. É necessário que haja arrependimento no coração do ser humano, das pessoas, dos indivíduos. Segundo, nós precisamos aprender a confessar ao Senhor, para que nós venhamos receber a sua bênção. Então nós temos aqui a realidade que o motivo de todas as doenças que tem assolado a humanidade é o pecado. Nós temos visto aí os últimos carnavais, né? As pessoas, Gálatas 6 fala sobre isso. No carnaval as pessoas zombando acerca do nosso Deus. A Bíblia fala que Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. 2 Crônicas 7, 13 e 14 diz assim, olha só que palavra, gente. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, que está falando de praga, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, fantástico, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, olha lá depois, 2 Crônicas 20, 9. A gente vê também quando Salomão, na inauguração do templo, Salomão faz uma oração fantástica. Ele pede a Deus que abençoasse aquele lugar. Então diz assim, olha a oração de Salomão. Se algum mal nos sobrevier a espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Então, a gente vai ver a resposta de Deus. Então Deus respondeu declarando que ouviria a oração que fizesse naquele local. E se acontecesse alguma praga, doença ou até epidemia, poderiam pedir ao Senhor que Deus viria e iria curar cada um deles. Então o que é que nós podemos fazer diante de toda essa situação que está acontecendo? Primeiro passo, gente, precisamos ter bom senso. Temos muitas igrejas aí, por N motivos, e ao meu ver, talvez seria questão financeira, não estão fechando as suas igrejas, estão desafiando as autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1, é bem claro, lê para mim, André, fala acerca de nós estarmos sujeitos às autoridades.
Não há má intenção de autoridade de governador, de presidente, em por algum determinado momento fechar o templo. Na realidade, eu e você somos o templo de Deus. Nada vai impedir que nós venhamos adorar ao Senhor. Temos a internet hoje, você pode facilmente fazer a live como nós estamos fazendo. Você pode pregar através da internet, das mídias. Então está muito fácil. Agora, desafiar, a gente vê a história aí recente, a Coreia do Sul, 73% do coronavírus que atacou a Coreia do Sul, 73% a causa foi em ter templos e igrejas abertas. Lê para mim lá, Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda a autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Olha aí, irmãos. Mateus 4:7, o Léo pode abrir, depois você lê Jeremias 29:7. Nós precisamos aprender. A igreja tem que ter bom senso, tem que ser inteligente, precisamos ter sabedoria, ok? Mateus 4:7 é interessante, que fala sobre a questão de nós prevenirmos. Jesus está ali falando, é uma profecia que fala lá de Jerusalém. Olha que coisa fantástica em Mateus 4:7. Achou, Léo? Achei. Leia para mim, por favor. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Irmãos, tem muita gente colocando Deus à prova. Precisamos aprender a prevenir. Eu tenho visto crentes dizer, não, eu vou para minha igreja, o vírus não vai me pegar. Ninguém está imune disso. Estão achando que esse vírus é um demônio. Não é um demônio. Estão espiritualizando isso aí, irmãos. Isso é um alerta da parte de Deus para que a humanidade se desperte e volte para o Senhor. Mas não é um demônio. Então acorde para a vida, igreja. Né? Orar pelas nações. 29:7 de Jeremias diz o quê? Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Amém? Então temos que aprender a orar pelas nações, pelos povos. Precisamos colocar nossos joelhos no chão, tememos a Deus, pedimos ao Senhor para que mude a história não apenas do Brasil, mas do mundo. Então, além de orar, nós também precisamos aprender a agir. A Bíblia fala que você e eu, Mateus 5,14, somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, a oração está ligada à prática da palavra de Deus. Nós podemos fazer aqui um trocadilho com a palavra oração. Então, você tem ora mais ação. Nós precisamos orar, mas precisamos aprender a agir. Então, o povo de Deus precisa e deve agir socialmente, instruindo as pessoas sobre os riscos dessa doença que está aí e ensinar as pessoas a se prevenir. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós devemos levar as ações de Jesus pelo mundo demonstrando o amor às pessoas. Nós vamos concluir, gente. Depois nós vamos cantar mais uns 2, 3 louvores. Aí eles estão aqui olhando assustados, mas vocês podem escolher aí para nós. Salmos 91, 5 e 6. Eu acho esses salmos fantástico porque ele retrata a passagem do povo de Israel quando eles saíram do Egito. Eles estavam ali no deserto e ali teve muitas pestes. A gente vê que no deserto, né, eles tiveram problemas com serpentes que picavam, estavam matando eles. E aí havia ali um conceito naquele povo de que em relação a essas pragas, que haviam pragas. E aí então diz assim: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assole ao meio-dia. Olha que coisa fantástica. Aí diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. O que eu quero dizer que às vezes você acha assim: nós não vamos ser atingidos por essa praga. Cuidado com esse conceito, sabe por quê? Não podemos ter medo. Nós precisamos ter entendimento de que temos que ter entendimento que nós declaramos pela fé que Deus tem cuidado de nós. Mas entenda que cuidado de Deus para nós não tem a ver com a questão de sermos resguardados de tragédias ou de pandemias.
entenda nessa noite, gente, que o cuidado de Deus por nós está relacionado com o nosso destino. Vivemos um grande humanismo no meio da igreja de Deus. Tudo é para nós, tudo é para o homem, e na realidade nós temos que entender. Olha lá a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não foram diante do rei Nabucodonosor. Eles disseram: rei, nós não vamos te adorar. E eles estavam cientes que eles iriam cair naquela fornalha, iriam morrer, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus os livrou. Então nós temos que orar, pedir para que a graça e a misericórdia de Deus venha nos livrar. Mas cuidado, irmãos, porque nós temos que entender que o cuidado de Deus está relacionado ao nosso destino. Qual é o seu destino nessa noite? Jesus, ele diz lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Há um céu nos esperando. Então tire o medo do seu coração. Né? O povo de Israel estava com medo, por isso que esse Salmo 91 ele vem e fala sobre isso, que nós não devemos temer, né, peste nenhuma, nem flecha, nada que venha sobre nós, porque nós temos um Deus que nos guarda. E ainda que, se Ele não nos livrar dessa peste, nós temos um destino que é o céu, e é para lá que nós vamos. Amém? Então nós vamos concluir Lucas 21:18. Lucas 21:18 eu vou abrir aqui, e nós vamos ver algo interessante. Vamos lá. Lucas, capítulo 21, versículo 18. É uma promessa aqui interessante, né? Jesus está falando acerca de que ia se levantar nação contra nação, reino contra reino. Aí em 11, haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas o que me chama a atenção no versículo 18 é que diz assim: e de todos sereis odiados. 17, por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Olha só, igreja, na vossa paciência possuir a vossa alma. Então precisamos ter paciência para que não venhamos ser consumidos por esse senso de medo. O medo ele é uma fé invertida. Você está descrendo que Deus pode nos livrar. Amém?